Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora começar aqui mais uns vídeos. Agora nós vamos falar sobre redes neurais, né? E essa daqui vai ser desde o zero. Nós vamos começar também, principalmente com a parte matemática da coisa. Então, eu espero que vocês entendam um pouquinho sobre funções, né? Entendam um pouquinho sobre Python. Daqui para frente, o resto a gente explica, tá bom? Então, vamos começar pelo começo, né? Nós vamos começar a falar sobre duas coisas. Vamos começar a falar sobre perceptrons, né? Mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre funções, nesse caso, né? E portas lógicas. Não sei se vocês já programaram, espero que vocês já tenham programado, né? Que nós estamos tratando, temos alguns operadores, principalmente os operadores lógicos, que são os operadores e, né? Os operadores não, e o operador também ou, não exatamente nessa ordem, né? Então, se a gente fosse para colocar, por exemplo, numa linguagem de programação, seria o AND, o NOT e o OR, por exemplo, né? Ou às vezes você tem um que é duas, que eu lembro é o C, por exemplo, que são dois cifrões, dois cifrão não, esse aqui é um e-comercial, o NOT que eu lembro é uma exclamação, né? E o OR são duas barrinhas. Eu não lembro direito, faz muito tempo que não programo em C, tá? Então, se eu errei, perdão, tá? Então, caso, não sei se vocês já viram eletrônica, né, já brincaram um pouquinho com eletrônica, já estudaram eletrônica e afins, nós temos também essas mesmas portas, né, a representação delas é isso daqui, isso é uma porta, não, isso é uma porta E, né, com duas entradas nesse caso, uma porta não, que tem um círculozinho aqui na frente, né, e uma porta OR, que é como se fosse uma porta OU, uma porta E, né, mas só que côncava, né, não tão feia assim, né, mas desse jeito. Eu fiz alguns vídeos de lógica, né, nos vídeos de lógica eu fiz as funções disso aqui, só que eu fiz elas a partir dos valores mesmo que são os verdadeiros ou falsos, né, que eu estou tratando do true e do false, ou verdadeiro ou falso, caso, por exemplo, você já tenha trabalhado com Excel, ou 1 e 0. Lá nessas funções do qual eu programei, eu simplesmente só meti um C, o valor for tal. Se os dois forem verdadeiro, então retorna verdadeiro, caso não, retorna falso. Tá? Ou assim por diante. Eu simplesmente só fiz em cima de um C. Tá bom? Mas vamos, por exemplo, só fazer aqui a, a tabela verdade do operador E, por exemplo. Né? Então aqui eu vou ter um x1, e aqui é tudo torto, né? Aqui eu vou ter um x2, por exemplo, e aqui eu vou ter o bendito do meu resultado, aqui um R. Então eu vou ter aqui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Às vezes a pessoa faz 1, 0, 1, 0 aqui, né? E aqui ele vai fazendo 1, 1, 0, 0, por exemplo. Eu já estou acostumado a escrever desse jeito, tá? Então, o importante é você simplesmente ter as duas combinações. As combinações aqui, tá bom? Aqui, o resultado somente vai ser 1 se os dois forem 1. Tá? Então, aqui vai ser 1, 0, 0, 0. Quando nós estamos tratando simplesmente de uma porta lógica, como por exemplo um E, uma porta OU, uma porta NAND, uma porta NOT e assim por diante, né? É muito fácil fazermos assim como nós fizemos no vídeo de lógica, não sei se os vídeos de lógica já saíram ou não, dependendo de quando que eu lançar esses vídeos aqui, simplesmente só usando E, simplesmente só fazendo um if, tá? Que é muito fácil. Só que quando nós estamos tratando sobre redes neurais, galera, mesmo quando nós estamos tratando sobre coisas simples, como por exemplo uma porta lógica, que é um perceptron, que nós vamos começar a programar já no próximo vídeo, nós estamos tratando de funções. E funções, elas vão ser usadas a partir de números. Nós não vamos trabalhar simplesmente com si, com um verdadeiro ou falso, com valores lógicos. Nós não vamos simplesmente só trabalhar com operadores lógicos. Nós temos que começar a trabalhar com números. E são valores que nós vamos trabalhar. Então, ao contrário de simplesmente só fazermos um if, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma função no Python, por exemplo, eu vou escrever aqui def, né? Vamos lá, def. Aí eu vou colocar aqui end. Aí eu vou colocar aqui o x, x1 e x2, por exemplo. x2. Dois pontos, aí return, né?
return. Aí aqui eu vou colocar aqui um x1 igual a true e x2 igual a true. Isso daqui já retorna, tá? Só isso daqui a gente já retorna já o verdadeiro ou falso em cima dessa função, tá? Mas só que a gente não pode simplesmente fazer isso. Por quê? Porque nós temos pesos nas nossas funções e esse conceito é muito importante, principalmente quando nós estivermos trabalhando com o aprendizado de máquina. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de exercício, eu acredito que sim, né? Sobre nós termos pesos de determinados valores ou, por exemplo, pesos de... Eu vou fazer um exemplo sem devanear muito. Imaginemos que nós temos uma prova, exemplo. Né? Nós temos três provas. Uma prova de matemática, uma prova de português e outra de geografia. Por que geografia? Porque sim, tá? Inclusive vai aparecer na hora que eu puxar aqui a calculadora, né? Eu já tinha tentado fazer esse vídeo antes, só que eu simplesmente só fiquei me gravando, né? Eu esqueci de deixar aqui a tela aparecendo. Então, vamos colocar aqui o peso da prova de matemática, ela é mais relevante do que as outras provas. O que isso quer dizer? Se cada uma dessas provas, vamos fazer um exemplo geral. Por exemplo, todas as provas elas têm o mesmo peso. Todas as provas têm a mesma significância. Então, eu simplesmente faria o quê? Para eu chegar no resultado final dessa minha prova. Eu simplesmente pegaria a minha prova de matemática, mais a minha prova de português, mais a minha prova de geografia e simplesmente dividir isso por 3, eu teria meu resultado final. Beleza? Eu simplesmente só teria uma média desses 3 valores aqui. Então, neste jeito como nós estamos trabalhando, os 3 valores eles possuem o mesmo peso. Os 3 valores eles possuem a mesma significância. Então, por isso que simplesmente só a gente fazer uma média simples deles não teria problema nenhum. Eu poderia fazer, por exemplo, uma média. Se eu tivesse 4 matérias, eu dividiria por 4. Se eu tivesse 5 matérias, dividiria por 5. Se eu só tivesse uma matéria, não precisaria dividir, né? Porque afinal de contas, todos os números, inclusive, são divididos por 1, né? Que são eles mesmos. Esse é o ponto. Só que quando nós estamos trabalhando com pesos, digamos que cada uma dessas nossas provas, as notas dessas nossas provas, elas tivessem um peso maior. Algumas fossem mais importantes do que outras. Então, digamos que a de matemática, ela vai ser 0,5, a de português, ela é 0,3 e a de geografia é 0,2. Esse 0,5, 0,3, 0,2, ele quer dizer o quê? Ele é o peso do nosso valor. Se a gente somar, inclusive, isso daqui vai dar 1. Né? 0,5 com 0,3 dá 8, 0,8 com mais 0,2 dá 1. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no fim das contas, eu vou ter o valor total. Então, se nossas provas elas forem de 0 a 10, né, as provas de matemática elas vão compor metade da nota total. A gente já pode falar mais ou menos isso, né? A prova de português ela vai compor 30% e a prova de geografia vai compor 20%. Vamos para um exemplo bem simples, tá? Então, exemplo 1, a minha prova de matemática eu vou ter tirado, por exemplo, 8, a prova de português eu vou ter tirado, vou colocar aqui em cima, tá? A de matemática eu tirei 8, a de português eu tirei 10 e a de geografia eu tirei, por exemplo, 7, tá? Vou abrir aqui a calculadora, né? Então, vem cá, infeliz. Então, por exemplo, como é que fica, né? Então, vai ficar aqui o 0,5 multiplicado por 8, mais 10 vezes 0,3, mais 7 vezes 0,2. Essa é minha nota final. Minha nota final é 8,4. Então vamos considerar, por exemplo, eu não fui bem na de matemática. De matemática eu tirei 5. Então, aqui é 5 vezes 0,5 mais... Nas outras duas eu tirei 10. 10 vezes 0,3 mais 10 vezes 0,2.
Então vejam que, mesmo eu tirando 10 nas outras duas provas, pelo fato da minha prova de matemática ela ser mais importante, da minha prova de matemática, né, do valor da de matemática ser mais importante, o peso dela ser maior, jogou minha nota final lá para baixo. Se nós fôssemos traduzir isso para uma função, por exemplo, uma função matemática, né? Então, digamos que eu tenho aqui a minha função, vou simplesmente só escrever um f, vou ser bem genérico, tá? Então aqui eu vou colocar, vamos ver um nome, vou colocar aqui x1, tá? Vou colocar aqui xm, vou colocar aqui xp e vou colocar aqui xg, tá? Então é x da minha da prova de matemática, a nota da prova de português e a nota da prova de geografia, né? Então qual que vai ser o retorno? Vai ser simplesmente a nota da minha da minha prova de matemática multiplicado por, eu posso até colocar aqui 0,5 xm mais 0,3, perdão, xp mais 0,2 xg. Então, isso é o peso. Então, veja que isso daqui é uma função. Então, cada um dos meus valores, né, cada uma das minhas notas, ela vai ter um peso diferente. Ela vai ter um valor diferente. Elas vão ter valores diferentes de acordo com as minhas necessidades. E vocês estão vendo esses benditos desses pesos aqui, 0,3, 0,5, 0,2 e assim por diante. Esses são os conceitos que são os conceitos de pesos, que são um conceito muito importante, principalmente quando nós estivermos tratando sobre o aprendizado de máquina, tá? Fiquem com isso na cabeça, fiquem com isso na cabeça, tá? Com isso na cabeça, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Nos futuros vídeos, beleza? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam junto comigo, e é isso aí, pelo menos da parte 1 nós começamos agora, beleza? Beijos carinhosos na bunda e até o próximo vídeo.